estamos nesse lugar, Pai. E agora colocamos diante de Ti cada vida, cada coração. E que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus não encontre barreiras. Que não haja nenhuma incredulidade. Que não haja nenhum sentimento contrário, dureza de coração, pelo contrário. Que as nossas almas, os nossos corações sejam um solo fértil para a Tua palavra. Cria agora, Senhor, uma expectativa. Cria agora, Senhor, uma esperança. Venha ao encontro de cada um que precisa uma ministração, um toque de Deus. Dedicamos a Ti esse momento em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se, por gentileza. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. E quero dizer a você que o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Faziam 15 dias que a gente estava longe, fazendo uma viagem, estivemos juntamente com 18 irmãos fazendo uma peregrinação pela Terra Santa. E resolvi compartilhar com vocês algumas coisas em relação àquilo que nós experimentamos, visualizamos, vimos. E é uma coisa muito interessante, muito bela, muito rica, você poder palmilhar o lugar que Jesus esteve. Isso alarga a sua compreensão. Por isso, nessa semana, hoje e talvez semana que vem, mais uma ou 2 semanas, eu vou estar falando alguma coisa relacionada a alguns dos lugares que a gente visitou. E hoje eu queria ler com vocês algo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Marcos é o segundo evangelho, depois de Mateus, Marcos, capítulo 2, que nos diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, e não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse milagre aconteceu em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, ela não aparece na história de Israel, do povo de Deus, em lugar nenhum, apenas no ministério de Jesus. O profeta Isaías, aproximadamente 600 anos de Cristo, já dizia: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, região de além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na sombra da região da morte surgiu uma luz. Se referindo a justamente essa região de Cafarnaum. Cafarnaum ficava à beira do mar. Jesus cresceu, viveu a sua adolescência e o início da sua juventude em Nazaré. Por isso que ele era conhecido como Nazareno. Nazareno ficava aproximadamente uns 40 e poucos, 50 quilômetros longe de Cafarnaum. Por que que Jesus saiu de Nazaré? Provavelmente devido à incredulidade. Nem Jesus conseguiu fazer milagres em lugares onde o povo não tem fé. Sem fé não é possível. A incredulidade impediu Jesus e por isso Jesus foi para Cafarnaum.
Eu quero mostrar para vocês, por isso que eu estou aqui embaixo, algumas fotos de Cafarnaum. Pode colocar. Ali está esse casal de atores aí que eu conheci lá. Então, depois, eles vieram nos visitar hoje aí. Então, olha o charme daquele cara da direita ali. Cafarnaum, a cidade de Jesus. O Evangelho de Mateus nos diz literalmente que Jesus foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era a terra, era a cidade de Pedro e de André, seu irmão. Por isso que tudo nos diz que Jesus foi morar na casa de Pedro, porque Jesus não tinha casa em Cafarnaum, ele era de Nazaré. Toca adiante. Pode passar. Esse casal aí também é um casal simpático. Essa foto eu tirei do lado da cidade. Então vocês percebam que se você der meia dúzia de passos, você está no que se chama Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Depois eu vou estar falando disso. É bem próximo. Por isso que muitas vezes a Bíblia nos diz que Jesus saía de Cafarnaum, pegava um barco e atravessava, ia para uma outra região, porque Cafarnaum ficava às margens do lago, do Mar da Galileia. Pode passar. Aqui está Pedro, uma estátua de Pedro, porque era a cidade de Pedro. Pode passar. Esse pavilhão, esse prédio que vocês estão vendo, ele é suspenso em cima daquelas colunas. Ele não é bem uma igreja, ele não é bem um santuário, mas ele foi construído para preservar as ruínas da cidade de Cafarnaum. Porque os turistas, os peregrinos entravam naquilo que é considerado a casa de Simão Pedro, o lugar onde Jesus curou a sogra de Pedro. Alguns dizem que foi por isso que ele negou Jesus, né? Mas a grande verdade é que esse prédio foi construído e no centro dele existe uma abertura de vidro e você agora enxerga de cima e não toca mais nas escavações, naquilo que os arqueólogos têm encontrado. Pode tocar adiante. Aqui você vê, lá atrás são as ruínas da sinagoga. Vocês podem observar que aquelas pedras são quadradas, brancas, e aqui embaixo, o que parece um muro, que a gente vê muito aqui na Serra Gaúcha, que pegam aquelas pedrinhas redondas e fazem um muro, essas ruínas aqui embaixo eram as ruínas da cidade. Vocês se lembram que Jesus, certa feita, disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidom se fizesse tantos milagres, eles teriam se convertido. E a grande realidade é que, aproximadamente 200 anos depois de Cristo, a cidade foi envolvida, não se sabe ao certo se foi um terremoto, alguma coisa, e deixou de existir Cafarnaum. E Cafarnaum só foi descoberto pela arqueologia em 1800 e pouco, que começaram a escavar de novo e encontraram a Cafarnaum antiga, que tinha aproximadamente uns 300 metros na beira do lago e uns 200 metros para dentro. Era uma cidade pequena, mas toda ela construída, pode virar, mais um slide, com essas pedras ali que vocês estão vendo. Aquilo ali são restos de paredes, as casas eram feitas desse jeito. Por isso que esse texto que acabamos de ler nos diz que os homens, quando chegaram para onde Jesus estava, não conseguiram entrar. Porque você pode observar que as portas são estreitinhas, as casas são muito próximas umas das outras, mas aquela pedra ali impedia de haver arcos. Então eles em cima, como é uma região que chove pouco, colocavam algumas madeiras, alguns varaus de madeira, colocavam alguns galhos e uma argamassa em cima, por isso que era fácil de quebrar. E você percebe que são pedras basálticas, pedras escuras. Toca adiante. Já a sinagoga é construída com uma pedra branca, uma pedra talhada que foi trazida de um lugar distante. Mas essa sinagoga provavelmente foi construída exatamente em cima da sinagoga que Jesus falou. Pode tocar mais adiante, mais um. Você vai ver a beleza, essas pedras foram trazidas, esse prédio tinha aproximadamente 17, o nosso pavilhão aqui tem 18 metros. Ele tinha 17 metros de comprimento por 7 de largura, ou 23 de largura, eu não me lembro mais agora de cabeça. Mas nesse lugar, muitas vezes Jesus ensinou, pode passar adiante. Aqui você vê embaixo daquela construção as ruínas do que se dizia ser a casa de Pedro. Pode passar. Mais uma vez, restos das casas da cidade. Toca a frente. Aqui você vê a diferença que existe entre uma construção e outra. Pode passar? Pode passar? Ali embaixo, em cima pedras brancas e embaixo pedras escuras.
Aquela sinagoga de cima foi construída em cima das ruínas da sinagoga de baixo. Com certeza, aquela construção de baixo é do tempo de Jesus. A de cima foi construída no primeiro, no segundo século após Cristo, mas aquela de baixo foi construída. Aquelas pedras de baixo provavelmente presenciaram Jesus ensinando na sinagoga. Cafarnaum é o lugar onde Jesus curou um paralítico, onde Jesus curou alguém de uma mão ressequida dentro da sinagoga, onde ele curou o servo do centurião. A história de Jairo, a história da mulher com hemorragia, foi tudo em volta dessa cidade. É uma cidade importante, foi ali que Jesus desenvolveu o seu ministério durante 2 anos junto à Galileia. Toca adiante, não sei se tem mais alguma. Aí é o casal bonito aquele de novo, pode passar. Então, gente, tudo isso é para que a gente perceba que o que nós estamos falando aqui hoje e agora, que eu quero compartilhar com você, aconteceu com pessoas como eu e como você, um povo. Pessoas que viviam a sua vida, tocavam a sua vida e tiveram a oportunidade de serem confrontados com o Verbo encarnado, o próprio Cristo. Por isso que nessa noite, você que aqui está tendo a mesma oportunidade que aconteceu há 2000 anos atrás, quando alguém ouviu dizer: existe um homem chamado Jesus que fala, tem um ensino diferente. E eles perceberam que esse homem trazia consigo a possibilidade de mudar a vida de um paralítico. Jesus, o seu ministério tinha se manifesto por toda aquela região, e os amigos desse paralítico ouviram a respeito de Jesus e se prontificaram a levá-lo até ele. Por isso eu gostaria que nessa noite, eu e você pudéssemos compartilhar, perceber a realidade que esse fato nos ensina. Primeira coisa que a gente percebe em relação ao paralítico. Gente, a Bíblia não nos diz quanto tempo ele estava paralítico, a Bíblia não nos diz por que ele estava paralítico, mas a verdade é que esse homem tinha amigos. Esse homem tinha pessoas que se importavam com ele. Imagine, pare e pense se aquele homem não tivesse amigos. Jesus talvez estivesse a algumas quadras, talvez a cidade não era muito grande, 300 metros, é como daqui ali, passando a esquina. Mas se ele não tivesse alguém que o carregasse, que se importasse, não teria sentido algum. A grande realidade é que muitas vezes nós percebemos que vamos passando pela nossa vida e não desenvolvemos, não buscamos criar vínculos verdadeiros. Por isso que o tripé da nossa missão como igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e desenvolvermos um relacionamento. Como David acabou de dizer, é impossível você viver a sua fé isoladamente. É triste dizer, mas eu digo a vocês que muitas vezes eu lido com situações de pessoas que chegam ali nos seus 50, na meia-idade, e não tem ninguém. Muitos me dizem: pastor, contei os meus amigos, contei quem poderia realmente estar ao meu lado e eu estou só. Às vezes nem mesmo a sua família. E todos nós precisamos entender que existem certas coisas, certos momentos da vida que a gente não vai conseguir superar, a gente não vai conseguir alcançar sozinho. Essa é a realidade. Não dá para fazermos tudo sozinho. E esse homem estava vivendo uma realidade, mas graças a Deus, ele não estava sozinho. Mas quantos de nós estão sofrendo sozinhos? Quantos de nós estão vivendo com a companheira chamada solidão? E a solidão, ela é uma péssima companheira. E, gente, sabe o que é mais interessante? É que muitas pessoas estão rodeadas de pessoas, mas estão se sentindo só. Tóquio, um dos países com a maior Japão, um dos países com a maior concentração de pessoas do mundo, Tóquio, é um dos lugares que existe uma grande quantidade de suicídios. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos convivendo com a solidão, tentando vivermos a nossa vida sozinhos. Se esse homem não tivesse amigo, nós não estaríamos falando dele hoje aqui. Ele seria um zero à esquerda, uma página da vida virada, e ninguém saberia nada dele.
Porque a solidão não é uma boa companheira. É bom você ter momentos de solitude, é bom você ter momentos de silêncio, mas é muito triste quando o silêncio se torna a tônica da nossa vida, quando o silêncio é a interrupção de todas as nossas atividades. Não temos alguém com quem compartilhar os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas angústias. É triste quando a solidão deixa de ser apenas uma solicitude, uma pausa, e se torna um desencontro absoluto. E o que existe de pessoas que não conseguem viver a sua vida construindo relacionamentos significativos? Eles pipocam daqui, pipocam de lá, pipocam daqui, eles casam aqui, casam acolá, fazem isso, fazem aquilo outro, passam a sua vida toda, mas não conseguem criar vínculos significativos. E é impossível a mim e a você vivermos uma vida solitária, porque Deus não nos fez para vivermos só. É muito triste quantas pessoas hoje em dia acreditaram na mentira de Nietzsche, que disseram que se o homem buscar a si mesmo, super-se a si mesmo, ele se tornaria como um super-homem. Isso é impossível. Não existe super-homem, não existem super-homens e muito menos super-mulheres. Todos nós precisamos. Deus, quando criou os seres humanos, nos mostrou que o próprio Deus não convive sozinho. O próprio Deus é trino. O próprio Deus diz, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. O próprio Deus interage com a trindade. É algo que a nossa mente não compreende. Mas a grande verdade é que esse homem era paralítico, mas ele tinha amigos a quem recorrer. Porque às vezes, a gente não tem mais fé. A gente precisa ter quem crê por nós. Muitas vezes nós precisamos de ajuda, porque há momentos em que a nossa fé em nós mesmos, não estou falando nem na fé em Deus, que é uma das primeiras coisas que quando você caminha solitário você perde, mas às vezes a fé em você mesmo. Você perde a sua fé, por melhor que você seja, muitas vezes, você por estar sozinho vai precisar que alguém te leve a acreditar, a confiar, a descansar em Deus. A nossa fé, ela é do tamanho da nossa esperança. E a grande verdade é que muitas vezes a nossa esperança se desvanece. Eu não sei quantos anos aquele homem estava paralítico em cima de uma cama, e você imagina uma casa daquela ali. A minha filha perguntou, pai, não é quente o negócio desse? Pelo contrário, eu acredito que é fresquinho, lá não é muito frio. Mas deve ser fresquinho, mas você imagina um negocinho daquele, eu me imaginei com esse meu tamanhão aqui no meio de um negócio daquele ali, provavelmente não era muito alto. Tudo umas roelinhas, uma coisinha pertinho, sorte que as paredes eram de pedra, ninguém ouviu o que o outro falava do lado, porque é tudo muito pertinho. Você imagina esse homem largado num canto desse, numa pecinha daquela ali, com uma janelinha assim, com uma lamparina ligada, ou talvez alguém até pegasse ele e levasse ele para a beira do lago, ali por debaixo de uma árvore, eu não sei. Mas a grande verdade é que esse homem talvez tenha tentado tantas e tantas vezes e agora ele estava ali largado, magrinho, franzino, os músculos atrofiados e a sua esperança tinha sido. Mas um dia os seus amigos chegaram na sua casa, no seu quarto e disseram, temos algo novo. Houve alguém que acreditou, houve alguém que levou a ter esperança de novo. Porque todos nós, existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos mais andar. Existem momentos, situações que nos paralisam, que fazem com que a gente fica cego, sem saber, sem satear, dando volta, correndo atrás da cauda como um animal, e a gente vai, gira e não sai, e é preciso que alguém venha e nos carregue, alguém venha e nos acrescente fé, alguém nos leve para podermos retomar a nossa caminhada. Essa é a verdade. Por isso a pergunta para você hoje aqui, essa noite é, quantos amigos você tem que são assim? Quantas pessoas? E a outra pergunta é, de quantas pessoas você é amigo assim? De quantas pessoas podem contar com você, como esse homem contou?
com seus amigos? Eu e você somos amigos assim? Será que eu e você fizemos parte da lista de alguém que diz, eu posso contar com ele? Talvez esteja longe geograficamente falando, talvez esteja longe do tempo que a gente se relacionou, mas eu sei que se eu ligar o meu telefone, se eu gritar, ele estará aqui. Será? Esse homem tinha amigos. Ele era paralítico, ele talvez não tivesse dinheiro, não tivesse posses, mas ele era rico em amigos. 4 pelo menos. E quando a gente olha para a vida dos seus amigos, a gente percebe que existem algumas características que Deus quer que eu e você aprendamos. Por isso que eu botei o título dessa mensagem, não foi cura do paralítico, não botei a Cafarnaum, eu falei de reino de amigos. Porque é isso que Deus quer que eu e você aprendamos a ser. Esses eram amigos que estavam dispostos a carregá-lo. Como já disse, existem momentos na nossa vida que nós precisamos ser carregados. Por isso eu pergunto a você de novo, que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo nós estamos sendo? Será que as pessoas podem contar conosco para carregá-los? Para fazermos esforço? Hoje em dia o meu Facebook eu tenho 6.000 amigos, 3.000 amigos. Gente, o que tem de amigo só quer sair na foto, mas tocou de carregar, tocou de fazer força. Esse homem tinha amigos, que no dizer de Ariovaldo Ramos, ele diz eram amigos parteiros. Ariovaldo faz um trocadilho entre amigos parteiros e amigos coveiros. Ele diz que alguns ajudam a nascer, a dar à luz, enquanto que outros jogam uma pá de cal, outros enterram, outros são coveiros. Esse homem tinha amigos que estavam lhe incentivando. Vamos lá, é isso aí, vai dar. Por isso que eles estavam atentos a todas as oportunidades. Vejam bem, aquele paralítico já estava lá, essa era a sua realidade, ele já era conhecido como alguém que não tinha vida própria. Ele precisava ser carregado, ele não tinha condições de fazer nada. Mas agora surge naquela cidade um homem, surge naquela cidade alguém que os amigos escutam, os amigos ouvem falar, e de quem eles se lembram? De quem eles pensam? Eles não estão preocupados consigo, eles não estão preocupados com os seus, mas eles estão preocupados com o seu amigo. Eu pergunto a você, o que adiantaria aquele paralítico ter amigos, se esses amigos não acreditassem que ele pudesse ser curado? O que adianta ter amigos que não acreditam que a nossa vida pode ser mudada? O que adianta ter amigos que não estão dispostos a providenciarem, a lhe ajudar a você superar as suas dificuldades? O que tem de amigo? Imagine se os amigos do paralítico chegassem e dissessem para ele, olha, nós vamos até ficar aqui lendo um livro para você, nós vamos ficar até aqui te abanando com calor, eu vou te ligar de hora em hora, eu vou passar aqui, eu vou fazer um cafezinho, vou fazer um bolo para você. Isso é bom. Mas aqueles amigos não só estavam ali distraindo ele na sua angústia, mas eles acreditavam que a sua vida podia ser mudada. Seus amigos o levaram a Cristo porque eles acreditaram nessa possibilidade. Eles viram uma oportunidade na vida, eles viram uma possibilidade e eles estiveram dispostos. Por isso, os amigos que Deus quer que eu e você sejamos, as pessoas que eu e você sejamos, precisam ser pessoas que acreditem. Isso é o reino de Deus. Nós fomos enviados para acreditar que existe cura para as pessoas. Por isso que certa feita Jesus disse, eu não vim para os sãos, pelo contrário, eu vim para os doentes. Nós como igreja, nós como pessoas, nós como cristãos, precisamos ser pessoas que acreditam que na possibilidade que as pessoas podem mudar. E não só acreditar, mas provocar essa oportunidade. Porque aqueles homens acreditaram que a vida daquele homem podia ser mudada. Eles acreditaram que a vida daquele paralítico podia ser mudada. E por isso eles acreditaram que se eles fossem até Jesus, ele teria sua vida mudada. Pessoas que acreditam, pessoas que incentivam, pessoas que
buscam desenvolver as nossas potencialidades. Mas sabe o que é triste? É quando a gente tem que conviver com pessoas e, pelo contrário, eles matam as nossas ideias, eles matam os nossos sonhos, eles não acreditam em possibilidade alguma, eles não acreditam na nossa potencialidade, pelo contrário. Como é triste quando existem maridos, quando existem esposas que dizem: você não pode, para com isso, te enxerga, está te achando, não vai dar jeito. Como é triste. Pais dizendo aos filhos: você não vai conseguir. Filhos dizendo aos pais. Como você é como amigo? Como você é como esposo? Você é amigo da sua esposa? Gente, o que existe de pessoas que se frustraram porque casaram do lado de alguém que os anula, de alguém que sempre tem uma palavra negativa, ruim, alguém que sempre enxerga só o que não é bom, que não acredita na possibilidade. Por isso, eu e você precisamos perceber algo. Será que eu e você somos amigos do tipo parteiro, que faz nascer, que faz desenvolver, que faz vir à luz a vida, ou somos o que enterramos? Somos o que matamos? Quantas as pessoas chegam até você, quando as pessoas se aproximam de você, elas são estimuladas, elas são incentivadas? Ou eu e você acabamos matando, desanimando, prostrando? Gente, é difícil viver com gente assim. É difícil você conviver com gente que sempre está dizendo: não vai dar, não dá. Lipe o leão e Hard a hiena. Eu sei que não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, não tem jeito, não dá, toma o teu rumo, tu não tem mais jeito. E assim vai. Isso mata as pessoas, isso mata as grandes ideias, isso mata as potencialidades, isso anula as pessoas. Muitas possibilidades, muitas oportunidades morreram no nascedouro. Imagina se aqueles amigos não tivessem acreditado que Jesus tinha condições de mudar a vida do seu amigo paralítico. Mas quantas vezes nós estamos diante de situações que as pessoas mais próximas de nós são as que nos colocam mais para baixo. São as pessoas que mais colocam o dedo bem naquela ferida. São aquelas pessoas que mais nos desestimulam. Mas os amigos desse homem acreditavam, estavam atentos à oportunidade de ajudá-lo e não desistiam diante dos obstáculos. Eles eram pessoas que abrem portas. Existe algum tipo de pessoas que só entram se a porta estiver aberta. Eu só sou amigo enquanto as coisas estiver tudo correndo bem, mas agora ter que forçar a barra. Eu quero que você olhe para a vida desses 4 homens, e eles colocaram os seus dons, os seus talentos à disposição. Eles foram em busca, porque eles não desistiram dos obstáculos. Chegaram ali, a porta estava lotada de pessoas, não tinha outra oportunidade. Eles poderiam simplesmente dizer: olha, não vai dar. Mas eles usaram os seus dons, eles usaram a sua inteligência, eles usaram as suas habilidades. Um teve que buscar uma corda, um teve que fazer isso, um teve que trabalhar, um teve que subir uma escada, lá sei eu o quê. Mas esses homens estavam usando os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. Você sabia que tudo o que você tem, tudo o que você é, são recursos que Deus deu a você para que você abençoe outras vidas? O problema da nossa sociedade hoje é que nós achamos que nós somos o cara. Nós achamos que somos melhores que os outros para usufruir. Pelo contrário. Muitas vezes, o quanto mais abençoado você for, mais você vai ser cobrado. Porque Deus nos dá recursos, inteligência, dons, talentos para que eu e você sejamos como Ele, Deus.
Deus nos dá essa graça de eu e você podermos abençoar outras pessoas. Por isso, muitas vezes, você tem sido abençoado, para que quando a oportunidade bater na sua porta, quando as pessoas baterem na sua porta, você possa corresponder como Deus. Deus está dizendo, eu quero que você sinta o que eu sinto. Eu quero que você aprenda a abençoar. Você perceba como é bom ser como eu sou. Aqueles homens não sonegaram seus dons. Eu não sei quantos amigos de verdade você tem. Mas a grande verdade é que existem alguns que se dizem amigos, mas eles estão dispostos a ir só até um determinado ponto. Eles até dizem que estão conosco. Eles até aparecem na foto, na selfie. Eles até estão na sua relação. Mas quando a coisa aperta, quando é preciso fazer força, quando é preciso botar a mão no bolso, quando é preciso forçar a entrada de uma multidão, talvez eles dissessem, olha, tia, nós até tentamos, te trouxemos até aqui, mas olha, lá tem tanta gente. Vai ficar para a próxima, tia. Quem sabe a próxima vez. Não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus, porque se fosse da vontade de Deus, alguém ia ceder, mas a gente até tentou, mas tu vê, a coisa está complicada. Aqueles amigos não sonegaram seus dons e não abriram mão de uma dose de sacrifício, de uma dose de ir além, porque quando as portas estão trancadas, quando as portas estão fechadas, é preciso que alguém abra uma outra porta. Às vezes são pessoas. Quando as portas são portas, janelas, a gente até arromba, mas quando existem pessoas impedindo, daí só Deus mesmo. Agora percebam que eles não deixaram de levar aquele homem a Jesus. Eles não deixaram se esmorar pelos obstáculos, eles não sonegaram. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles poderiam ter aberto mão, eles terem dado uma desculpa, eles terem dito, tentamos. O que tem de gente que se comove, o que tem de gente que se solidariza, mas sai daqui e não faz nada. Quantas pessoas simplesmente não estão dispostas a se sacrificar por nada nem por ninguém? Não estão dispostas a superar obstáculo algum. Aqueles homens foram até o fim na sua empreitada. Por quê? Porque eles sabiam que precisavam levar o seu amigo a Jesus. Amigo que é amigo, sabe que o seu amigo precisa é um encontro com Cristo. O que eles precisavam é levar aquele homem a Jesus. Porque todo que é levado a Jesus, todo que se chega a Jesus, nunca mais volta igual. A sua vida é mudada, porque todo que é colocado diante de Jesus, é posto diante de Jesus, tem a sua vida mudada. E era isso que ele sabia. E os seus amigos sabiam que precisavam ajudá-lo. Eles acreditavam que Jesus era a solução para a vida daqueles homens. Sabe o que me entristece? É que às vezes eu percebo alguns amigos que se dizem amigos. Eles saem com suas pessoas, percebem que o que falta na vida daquelas pessoas é Jesus, que o que falta na vida daquelas pessoas é Deus, que o que falta naquelas pessoas é a liberdade, o perdão de Deus, mas eles não falam de Deus para as pessoas, eles não confrontam as pessoas no sentido de levá-las a quem tem poder para mudar as suas vidas. Mas esses amigos, eles sabiam que precisavam levá-los a Jesus. Eles tinham fé, eles acreditavam que a possibilidade de que aquele homem voltasse a caminhar, quando na presença de Jesus. Será que nós estamos sendo amigos assim? Porque em contrapartida aos amigos do paralítico existia uma multidão de pessoas também. Mas observem que o coração duro dessas pessoas não se abalaram. Imagine, o texto não nos diz que tinha nenhum outro paralítico na multidão, não tinha nenhuma outra pessoa inválida na multidão, e alguém chega com um paralítico, franzino, debilitado, e diz, dá licença,
Será que você poderia deixar nós passarmos para levarmos ele até Jesus? E as pessoas simplesmente disseram, não, viesse mais cedo. As pessoas simplesmente não deram lugar. As pessoas simplesmente insensíveis. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma realidade onde nós estamos cada vez mais insensíveis. Nós somos bombardeados por informações, por notícias de todo mundo, de todas as circunstâncias, e nós não conseguimos mais ser sensibilizados por nada. E o que é mais triste ainda, a Bíblia diz que depois que esses amigos fizeram todo aquele esforço e baixaram aquele homem na presença de Jesus, alguns ficaram bravos com Jesus. Alguns simplesmente ficaram indignados porque Jesus havia perdoado o pecado daqueles homens. Por isso que Jesus olha para eles e vê o seu coração. Porque, gente, o nosso coração, nós temos uma disposição muito grande, muito rápida em condenar, em apontar o dedo, em acusar, em exterminar e matar. Principalmente aquele que está buscando perdão, principalmente aquele que errou, principalmente aquele que está vivendo uma realidade onde ele se perdeu. Nós somos os primeiros a acusar, apontar e dizer que se exploda. Ninguém mandou você se envolver com isso, ninguém mandou você fazer essas escolhas. Por isso, observem aqui que Jesus olha para aquelas pessoas, que ele olha para aquele mendigo e ele diz, filho. Diz que Jesus, vendo a fé dos seus amigos, disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Observe que ninguém falou nada. Mas, mesmo sem ouvir nada, Jesus sabia de tudo. Mesmo sem ouvir nada, Jesus sabia de tudo. E ele propõe uma questão. Jesus olha para aqueles homens e diz, por que vocês cogitam o mal no coração de vocês? Por que vocês cogitam o mal no coração de vocês? Eu quero que você observe que para Deus, não é a língua que fala. Para Deus, não é a sua boca que fala. É o seu ser inteiro. Para Deus, o nosso coração é onde todos os ecos da nossa vida, da nossa voz encontram lugar, mesmo quando os nossos lábios estão cerrados. Por isso, existem tantas pessoas que são religiosos, porque a religião se preocupa com o que você fala, com o que a boca fala. Se você cerrar a boca e não falar nada para a religião, tá bom, mas para Jesus não. Na religião, se você não fala nada, você não fez nada, mas para Jesus não. Jesus olha para o coração do homem, para o nosso coração. E quando o meu coração e o seu coração está cogitando a maldade, Ele sabe, Ele conhece. Agora, você está aqui, eu não sei o que você está cogitando. Mas a grande verdade é que existem pessoas que no seu coração, na sua mente, no seu pensamento, estão o tempo todo cogitando mal. Estão pensando em trapaças, em intrigas, em injustiça, em calúnia, em inveja. Estão muitas vezes revoltados pelo sucesso da pessoa do seu lado. Estão tristes porque não conseguiram alcançar aquilo que gostariam e a felicidade do outro o amargura. Às vezes até se regozija quando sabe que alguém quebrou a cara. Até quando sabe que alguém foi para Israel fazer uma viagem e diz, olha só, tinha um pelado desse indo para Israel. Nem vou curtir a foto que ele botou no Facebook, que olha só. Jesus conhece, Jesus sabe. Tramas para ter poder, tramas de falsas amizades, e você se cerca de pessoas com a finalidade de se aproveitar de pessoas, de situações. Jesus conhece todas essas coisas. E não é possível enganá-lo. Ali estava aquela multidão. E Jesus conhecia
o que os seus corações estavam cogitando. Enquanto alguns cogitavam no seu coração a esperança de ver alguém curado, alguém ter um novo começo, existia alguém dizendo: ele tem mais é que se ralar. Passou na minha frente. Mas Jesus estava disposto a atender ao ser humano, porque atender as pessoas é mais importante do que terminar um sermão. Jesus nos mostra aqui a importância de que Ele dá ao seu ministério. Jesus não escreveu nenhum livro, gente. Jesus não deixou nenhuma pedrinha, nenhuma cadeira feita de madeira. Ele não deixou nada que alguém pudesse dizer: isso aqui foi Jesus que fez, Ele deixou para nós venerar. Ele não fez nada, não deixou nada. Mas é o homem, o personagem, para não dizer o Deus, que mais influenciou essa humanidade, porque Ele sempre estava disposto a atender os que o procuravam com sinceridade. Ele sempre estava disposto a parar o que fazia para buscar aquele que estava contrito, quebrantado, humilhado, buscando por Ele. Por isso, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé dos seus amigos, eu quero que você observe uma coisa: Jesus vendo a fé, o que Ele está querendo dizer para mim e para você é que a fé é algo que precisa ser visível. Hoje em dia todo mundo tem fé. Se você for aqui na PASC e perguntar para a maioria daqueles cabras que estão lá, eu acho que se tiver uma meia dúzia que vai dizer que não tem fé, que não acreditam em Deus. Mas a grande verdade é que Jesus está nos dizendo que a fé em Deus, a fé em Cristo precisa ser algo visível. Mas e como se enxerga a fé? A fé precisa ser vivida em atitude, em ação. Por isso que Tiago nos diz que a fé sem ação, sem obras é morta. Ele diz: assim como um corpo sem espírito está morto, assim alguém dizer que tem fé em Cristo, mas as suas atitudes, a sua vida, a sua prática, o seu dia a dia não corroboram, não testificam, não comprovam essa fé. Tem gente que chama Jesus de Senhor, mas vive servindo ao diabo, ao Deus Mamão, aos seus interesses, ao prazer, à luxúria, à mentira, ao engano. E dizem que tem fé. A fé precisa ser acompanhada de vida, de ação. Foi isso que moveu o coração de Jesus. E a Bíblia diz que não foi nem a fé do paralítico, mas dos seus amigos. Porque talvez até o paralítico estivesse... Gente, vocês imaginam agora um cabra descendo aqui? Todo mundo olhando para ele, alguém que talvez há tantos anos não era visto, alguém que talvez estivesse fragilizado na sua aparência, debilitado, definhado, feio, cabeludo, desgrenhado, desdentado, eu não sei. Mas a grande verdade é que ele estava ali com medo de qual seria a reação, talvez pensando: em que frio os meus amigos me botaram, olha só, agora eu no meio desse monte de pessoas, todo mundo olhando para mim, todo mundo, e os olhares eram olhares de acusação. Talvez alguém soubesse o que aquele homem tinha feito, o que o tornou paralítico. Mas Jesus olha para a fé dos amigos e, vendo a fé dele, Jesus sabia o que ele precisava. Jesus sabe o que nós precisamos, que às vezes nem mesmo nós sabemos. A Bíblia diz que o nosso coração é tão enganoso que nos engana a nós mesmos. Sabia que talvez isso que você está correndo atrás, sabia que talvez isso que você está procurando num homem, num relacionamento, numa mulher, talvez isso que você está procurando num casamento, talvez isso que você está procurando numa igreja, talvez isso que você está procurando numa carreira, talvez isso que você está procurando em uma pessoa, em uma situação, na verdade seja a falta de Deus. Talvez seja a falta de um relacionamento com Cristo. Jesus sabia exatamente o que aquele homem precisava. E eu faço agora uma pergunta para vocês. Observem que aquele homem desce diante de Jesus. Ele olha para aquele homem e não diz: meu filho, eu estou vendo a fé dos teus amigos, então levanta e anda. Pelo contrário, Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Ele foi ali por causa dos pecados ou porque estava paralítico? Por isso que as pessoas que ouviram Jesus falar em perdão de pecados, no seu coração cogitaram: que é isso, tio? Eu prefiro ver ele dizer, levanta e anda, do que dizer que está perdoando o pecado. Existem pessoas que são tão más no seu coração que eles acreditam em milagre, mas não acreditam em perdão.
Acreditam até que Deus pode curar um aleijado, mas perdoar uma pessoa que fez o que fez, principalmente o que fez comigo. Esses aí tem que se... Esses é para o inferno. Eles torcem porque não gostam, preferem ver milagres do que ver perdão de pecados. Mas observem que Jesus, se aqueles homens não tivessem pensado bobagem na sua cabeça, será que Jesus ia liberar o cara só com perdão de pecados? Porque dá a impressão que Jesus olha para eles assim, olha, já que vocês estão duvidando do meu perdão de pecado, para provar que eu perdoo os pecados também, eu vou mandar ele caminhar. É a impressão que a gente tem. Por que Jesus fez essa ordem, eu não sei, mas a grande verdade é que Jesus estava nos ensinando uma coisa. Eu quero que você perceba. Nem toda doença, nem todo mal que nos aflige é fruto do pecado. É fruto do erro. Mas todo pecado, todo erro nos prejudica. Todo erro, de uma forma ou de outra, nos adoece, nos enferma, nos paralisa. Aquele homem, para voltar a caminhar, precisava ser perdoado. Aquele homem, para voltar a andar, ele precisava ter o perdão na sua vida. Existia na sua vida a tendência, a necessidade de ser curado na sua alma. Por isso, muitas vezes, existem pessoas que não conseguem fazer com que a sua vida desenvolva, não conseguem fazer com que a sua vida deslanche, estão constantemente presos, amarrados, paralíticos, dão um passo para frente, dois para trás. É um casamento aqui, é um casamento lá, é um negócio aqui, é um casamento lá, em lugar nenhum, nada dá certo, porque estão paralisados, porque precisam de perdão, precisam de acerto, precisam de cura na sua alma, porque a falta de perdão sempre, de alguma forma ou de outra, faz com que você estagne, você pare, você se paralise. Essa é a verdade. Por isso que Jesus veio dizer que quem cresce nele receberia liberdade através do perdão dos seus pecados. Deus nos fez para isso. Por isso que Jesus, a primeira coisa que fez para aquele homem foi perdoar os seus pecados. Você já parou para pensar que a sua luta talvez só seja vencida se você receber o perdão? Será que você já parou para perceber que o perdão de Deus te cura e te dá um novo começo? Será que você já percebeu? Eu perguntaria ainda mais. Existe alguém que está precisando do seu perdão? Eu lhe digo, perdoe. Perdoe para que ele possa andar de novo. Será que existe alguém que você precisa pedir perdão? Será que existe alguém que você tem que ir até ele e dizer, me perdoe, eu errei? Faça isso o mais rápido possível, para que você possa andar de novo. Será que você já esteve diante de Deus, reconhecendo que você tem vivido uma prática de pecado? Que a sua fé não é acompanhada de atitude, de inteireza de coração? O seu lábio até está quieto. Para a religião você até é muito bonzinho. Mas para um Cristo, para um Deus que conhece o nosso coração, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E agora, Jesus pegou aquilo que representava a fraqueza daquele homem, Jesus pegou aquilo que representava o estado da sua vida nos últimos anos, que era a maca, que era o leito, que era onde ele tinha sido jogado, largado, que ele não conseguia se locomover sem ser carregado, e Jesus diz a ele, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora, as pessoas, quando olham para aquele homem que estavam acostumados a vê-lo deitado numa maca, num leito, ele está carregando a maca debaixo do braço, ele está correndo com a maca. Agora, aquilo que antes era o emblema, era a marca da sua derrota, da sua vida, se transforma agora o emblema, o triunfo, o troféu da nova vida que ele encontra em Cristo. É isso que Cristo faz na nossa vida. É isso que Cristo faz na vida de todos aqueles que vão a Ele. Ele pega aquilo que nos sufoca, Ele pega aquilo que nos prende, Ele pega aquilo que muitas vezes tem sido a nossa opressão e muda nas suas mãos, ganha uma nova
uma nova característica, uma nova possibilidade, um novo jeito, e faz o novo e transforma a nossa vida. Ele pega a nossa maior fraqueza e transforma no nosso maior troféu, no seu maior troféu. Por isso eu digo a você, que Jesus Cristo veio inaugurar um reino de homens e mulheres dispostos a serem amigos. Jesus Cristo não fundou a sua igreja para construir um grupo de juízes, de escritores, de executores. Pelo contrário, Ele fundou a sua igreja para ser uma nação de sacerdotes. E sacerdote é justamente aquele que antes de ser sacerdote precisa ser amigo, porque é aquele que faz o meio de campo, aquele que leva as pessoas a Deus. É isso que nós precisamos ser como igreja. Por isso eu pergunto para você, para encerrarmos: a sua esposa sabe que se casou com um amigo? O seu esposo sabe que casou com uma amiga? O seu filho sabe que tem um pai amigo? O seu pai sabe que tem um filho amigo? Gente, infelizmente, muitas pessoas estão querendo ter amigos, mas não percebem que para se ter amigos nós precisamos estar dispostos a nos tornarmos amigos. Será que eu e você somos pessoas que estamos ao lado de pessoas que elas sabem que podem contar conosco? Será que você e eu estamos nas listas de alguém que diz: eu posso contar com ele? Eu sei que ele sempre vai ver um lado positivo das coisas, mesmo quando as coisas estão escuras. Eu sei que sempre vou ter dele um estímulo, um encorajamento, uma palavra de incentivo, alguém que vai enxergar e perceber uma possibilidade. Esse é o sonho de Jesus Cristo para a sua igreja. Esse é o nosso sonho como igreja. Somos uma igreja, família, amiga e feliz, que segue a Jesus Cristo. Esse é o nosso sonho, sermos uma igreja de amigo. Por isso eu quero desafiar você essa noite: seja amigo de alguém. Seja amigo de alguém, um amigo que deliberadamente esteja disposto a carregá-lo, esteja disposto a não perder qualquer oportunidade de ajudar, acreditam na possibilidade, provocam a oportunidade, não sonegam os seus dons, os seus talentos, os seus recursos e conduzem todos os seus amigos a Jesus. O que tem de crente que não levam seus amigos a Jesus? Às vezes até compactuam com as coisas que estão estagnando, que estão prendendo, que estão matando a vida do amigo. Às vezes no Facebook, você vê pessoas curtindo, elogiando coisas loucas, coisas absurdas. São os verdadeiros amigos da onça. Os mais antigos sabem quem era o amigo da onça. Mas Deus está dizendo a mim e a você que quer que eu e você aprendamos. Por isso eu desafio a você a ser um amigo. E se você hoje está sozinho, eu desafio você a pedir a Deus: Deus, dá-me amigos de verdade. Dia desses, eu ministrei na vida de um homem um pouco mais velho do que eu, 50 e poucos anos. E ele chegou aos 50 e poucos anos, sem esposas, sem filhos e sem amigos, e o mais triste, sem Jesus. E eu, quando voltei para casa, abracei a minha esposa, dei um beijo gostoso nela, e juntos nós celebramos a Deus, porque eu tenho muitos amigos. Estou olhando para muitos deles aqui agora. Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido a Jesus. E quem me levou a Jesus foi pessoas que se importaram com a minha vida. E eu digo a você: abra o seu coração. Esteja disposto a colocar a sua vida diante de Deus. E Ele quer levar a sua vida a ser mudada, transformada. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Por isso eu desafio você a ir a Jesus
porque Ele não rejeita nenhum coração quebrantado. Vamos orar? Pai, Tu conheces a realidade de cada vida que aqui está. E assim como um dia Tu estivesses lá em Cafarnaum, naquele momento, Senhor, em que um homem foi levado adiante de Ti por amigos que acreditavam, graças a Deus que ele tinha quem se importasse, graças a Deus que ele tinha quem não sonegou os seus dons, graças a Deus que ele tinha pessoas que acreditaram na possibilidade, creram por ele, tiveram esperança por ele, pessoas que se esforçaram, se sacrificaram por ele, mas tudo isso para levá-lo a Ti, Jesus. E essa noite o Teu Espírito trouxe todas as pessoas que estão aqui nesse lugar. Tu conheces o íntimo de cada um deles. Tu conheces a realidade de cada um deles. E se porventura existe alguém aqui, Pai, que está no seu coração sozinho, solitário, se existe alguém aqui que está paralisado, Pai, por alguma coisa que o prendeu, estagnou a sua vida, se existe a necessidade de cura, de perdão na alma, nós te pedimos agora, te revela. Que o Espírito Santo traga luz, compreensão em nome de Jesus. E você ainda com seus olhos fechados, eu quero orar por você que gostaria de dizer: eu preciso que Jesus entre na minha vida, mude a minha realidade, transforme o meu coração, eu preciso do perdão de Deus. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Tem alguém? Isso, Deus abençoe, temos muitas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar a sua mão. Eu convidaria toda a igreja a ficar de pé agora. Talvez você seja membro dessa igreja, mas talvez você tenha feito a sua lista de amigos. E você vai ver que os seus amigos, muitas vezes, o que você acha que são seus amigos, não tem te levado a Jesus. Os teus amigos são amigos das horas boas. Talvez você não tenha sido amigo de ninguém, ou você não é amigo de ninguém. Talvez existe alguma coisa que tenha prendido a sua vida. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que levantou a sua mão convidando Jesus a entrar no seu coração, coloque a sua mão sobre o seu peito agora. E Jesus está neste lugar e conhece a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Fale com Ele. Fale com Ele agora na sua alma. A sua boca não precisa falar, porque Ele sabe o que está passando na sua mente, no seu coração. As suas angústias, os seus medos, as suas frustrações. Talvez aquilo que é mal. Talvez você tenha uma tendência grande ao pensar no que é mal. A sua mente planeja, maquina. Talvez você seja daqueles amigos que sempre tem uma charadinha, sempre tem uma coisa negativa para dizer. Talvez a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu pai já foi ferido tantas vezes por você. Mas agora, em nome de Jesus, diga a Ele: Deus, dai-me um novo coração, dai-me uma maneira diferente de pensar. Que eu não seja alguém que agrida, alguém que machuque, pelo contrário, que eu seja alguém que edifique, que incentive. Pai, eis diante de Ti as nossas vidas. Nós reconhecemos que precisamos de uma ação de Deus. Então agora, em nome de Jesus, Pai, esses queridos que levantaram as suas mãos, convidando Jesus a entrar nas suas vidas, vem, Senhor, vem agora e toca, muda, faz o milagre do novo nascimento, aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Deus, colocamos diante de Ti aqueles Teus filhos que têm a carência de ter um amigo, aqueles que têm se sentido só, aqueles que têm se sentido presos, estagnados, paralisados, aqueles que precisam de perdão, de cura. Deus, vem agora e purifica a mente, o coração, a alma. Traz agora uma nova vida. Que possamos, Senhor Jesus, carregarmos, termos transformado aquilo que nos prendia, que nos escravizava. Que tenhamos uma nova vida no nome de Jesus, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Dai-me coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir
o Espírito Santo de Deus nos leve a compreender de uma maneira plena e eficaz o que Ele quer nas nossas vidas. Você pode assentar-se. Você que levantou a sua mão convidando Jesus a entrar na sua vida, nós queremos lhe ajudar. Essas pessoas que estão com em pé e com um colete cor de laranja, eles vão lhe dar gratuitamente um CD e uma literatura para que você leia, saiba mais a respeito de Jesus. Obrigado aos queridos do Conte Comigo, pode sentar. Eu gostaria de convidar o papai Inocêncio, a mãe Luziana e o pequeno Brenda, o pequeno Miguel. Queria convidar o papai Jorge, a mamãe Suelen e a pequena Isadora Silva Rolim. Estão aí? Podem passar aqui na frente. A Bíblia nos diz que Jesus, quando tinha 8 dias de idade, foi levado ao templo para ser apresentado. O seu batismo aconteceu quando ele tinha 30 anos. Quando ele tinha 8 dias de idade, a fé que foi exercida não foi a fé de Jesus, foi a fé dos seus pais, de José e Maria. Aqui está diante de vocês o Inocêncio e a Luziana trazendo a pequena Brenda e o pequeno Miguel, e o papai Jorge e a mamãe Suelen trazendo a pequena Isadora. Quem está exercendo fé aqui não são a Brenda e o Miguel e a Isadora, mas são os pais. E um dia, quando crescerem, essas crianças vão ter que fazer a sua opção por Jesus. Mas os pais, quando vêm diante de vocês, vêm diante de mim como ministro, estão dizendo que eles reconhecem, que querem a bênção do Senhor para criar os seus filhos. Que todo pai e toda mãe pudessem entender de uma maneira bem clara, bem viva, que o maior tesouro que eles podem transmitir, deixar aos seus filhos, não é uma boa faculdade, isso é bom, uma boa herança, mas fundamentalmente ensinar os seus filhos a amarem e a conhecerem a Deus. Porque um homem e uma mulher que conhece a Deus sempre vai ser um bom cidadão, um bom profissional, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa pessoa. Por isso eu digo a vocês, papais, que vocês têm grandes desafios. Tem umas tia coruja aqui já agarrando as crianças, tia. O Inocêncio, chega para frente aqui, Inocêncio. Cadê o Inocêncio? A esposa, pode passar aqui. A mãe não é documento mesmo, né, tia? Deus abençoa a vida do Inocêncio, milagre. Com a Brenda e com o Miguel, né? Isso. Então tá bom. O David não sabe segurar a menina. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ô, Fração, chega pra cá. O Fração tá com a Brenda. Eu estou com o Miguel, né? E a pequena Isadora estou com o David. Vamos orar. Levante a sua mão direita para cá. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque temos nas nossas mãos o milagre da vida. Tu tem abençoado esses casais, Senhor, com a vida dessas crianças. E eles os trazem diante de Ti, porque reconhecem que precisam da bênção do Senhor. E nós te pedimos agora, abençoa o crescimento físico, emocional e espiritual. Que elas possam ser a alegria dos seus pais, dos seus familiares e, acima de tudo, a tua alegria. Dá ao papai e à mamãe sabedoria, graça de Deus. Que possam ser verdadeiros amigos um do outro, para que os seus filhos vejam que eles se amam, porque essa é a maior mensagem que um pai pode transmitir aos seus filhos. Abençoa. Também agora abençoa a tua igreja que está se despedindo. Leva-nos aos nossos lares guardados, protegidos. Dai-nos uma semana abençoada. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana. É sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões. Obrigado.